Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma live muito especial. Vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Oi, mãe. Seja bem-vinda. Oi, Luciana. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Edna. Boa noite, Fábio. Boa noite, amor. Tudo bom? Boa noite, André Bizzi, na área. Boa noite, Carolina. Boa noite. Bom dia, Luciana. Estamos só aguardando o nosso convidado ficar online para a gente poder já chamar por ele. Boa noite, Adjane. Quanto tempo? Boa noite, Rodrigo Polesso, meu amigo. Olá, boa noite, Henrique, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente bater um papo. Claro, um prazer estar aqui. Cara, muito bom, muito bom. Em primeiro lugar, queria te agradecer, dizer que é uma honra estar conversando com você. Você foi uma das pessoas que me inspirou dentro dessa minha linha de pensamento. Então, para mim, é maravilhoso estar conversando um pouquinho contigo, cara. Oh, que muito legal, obrigado cara. mesmo. Um prazer estar aqui. Legal, show de bola. Bom, vamos pular as apresentações, né, e conversar um pouquinho direto. Tenho certeza que todo mundo aqui que está assistindo já te conhece, já me conhece, né? Então vamos passar para frente, né? E direto ao ponto, que é a parte mais importante. Mas antes eu tinha uma curiosidade para te perguntar. Você tem um irmão que é a sua cara, meu. A sua cara, parece demais contigo. Vocês dois desenvolveram juntos o projeto de fotografia ou foi só ele? Não, eu que comecei, na verdade. Depois eu passei o bastão para ele e ele vem seguindo há vários anos já sozinho agora. Ah, tá. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. E como foi essa tua entrada no mundo low carb, Rodrigo? No mundo low carb, não, no mundo da nutrição, vamos dizer assim. No mundo da nutrição, né? Foi interesse próprio mesmo, né? Foi interesse em melhorar a minha forma física mesmo, a minha saúde mesmo. Pela primeira vez eu comecei a procurar sobre nutrição e dieta quando eu vi no espelho que eu estava um pouco mais inchado do que eu deveria, né? Então foi realmente com interesse em melhorar a minha própria saúde, a minha própria boa forma, né? E daí eu comecei a curtir bastante, pesquisar sobre isso, principalmente descobrir que os mitos e o que é dito, o que não é dito. Então cada vez mais eu fui, né, cavucando esse buraco e cada vez mais sou mais apaixonado por essa área. Até hoje, 11 anos depois, 11 ou 12 anos depois da primeira vez que eu comecei a pesquisar, né, que foi em 2009. Então até hoje eu estou aí com a mesma sede, com a mesma paixão pelo assunto. Muito, muito legal, muito legal. E você é um viajante nato, né? Essa pandemia te deu uma prendida, não foi não? Eu lembro que quando eu conheci você no podcast da Tribo Forte, você era um cara que passava 30 dias em cada país, né? Né, eu gosto muito de viajar, até para conhecer a alimentação, a cultura, né, conhecer os hábitos, lugares diferentes. E realmente é uma paixão grande que eu tenho e, sem dúvida, é um freio muito grande aí que essa coisa toda tem gerado, mas vamos esperar que o pessoal, a gente possa voltar um pouco, pelo menos, a fazer isso, né, em breve. Certíssimo, certinho. Show. Cara, assim, uma das coisas que eu observo muito no teu trabalho e que eu gosto muito da tua pegada eu quase me formei em biologia, né? E na biologia, muito daquilo que a gente estuda tem a ver com os aspectos evolutivos, né? A gente tem até uma frase de um biólogo chamado Theodosius Dobzhansky que diz que na biologia as coisas só fazem sentido se for à luz da evolução. E na nutrição, por consequência, né? Eu gosto muito dessa tua pegada porque você também tem uma pegada muito evolutiva. A gente sempre tenta trabalhar com isso, né? E assim, na tua opinião, qual é a importância dessa questão evolutiva para a gente poder entender um pouco mais a nutrição? Por que é importante entender isso? É interessante até, é engraçado a gente ter que falar sobre isso, né? É isso que você pediu. É engraçado a gente ter que cogitar a importância da evolução, assim.
A evolução é a única coisa que existe, né? É uma única constante no meio dessa loucura toda. Então, se a gente, por mais que a gente tenha diz, não diz, e estudos mecanísticos, epidemiologia, ensaios clínicos, tudo isso é muito bom, muito útil. Só que isso tem que fazer, primeiro, passar pelo filtro da plausibilidade evolutiva. A primeira coisa é a gente pensar, peraí, vamos ver se pelo menos essa questão, pelo menos a pergunta faz sentido em luz da evolução. A luz da evolução, como você bem disse, se faz sentido que no mundo natural do ser humano, antes das cidades modernas, por exemplo, se faz sentido que alguma coisa, que qualquer coisa, enfim, que o tema em questão, no caso, seria aplicado naquela época. Essa é a questão. Uhum. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um exemplo que eu sempre estou falando mais ultimamente agora, os óleos vegetais, né? Os óleos de semente. A gente pensa assim, pô, será que é plausível que o ser humano conseguiria consumir isso na natureza, fora das cidades? Não, não é. Evolutivamente, a gente nunca fez, é impossível de fazer na natureza, então eu já olharia com os olhos um pouco mais céticos a respeito desse assunto. Então, quando você faz essa pergunta evolutiva antes de começar a questionar a ciência, eu acho que traz uma certa sobriedade e alinha os ponteiros para a própria discussão científica. Então, sempre quando tem alguma coisa, alguma dica de alguém, algum estudo novo, alguma conclusão, eu sempre coloco o filtro da evolução para ver, para dar base, sobriedade, para ver se aquilo faz sentido ou não, né? Eu acho Entendi. importante, eu acho crucial isso. Sim, é verdade, é verdade. E assim, a gente sabe que, pegando esse gancho que você falou aí, que a evolução ela não acontece de forma aos saltos, né? A evolução acontece de forma paulatina, né? São pequenos incrementos que acontecem ao longo de milhares, milhões de anos, né? E quando a gente analisa dessa forma, a gente vê que, você tocou aí a questão dos óleos vegetais, e esse é um dos assuntos que eu quero comentar. A gente vê que, por exemplo, nós somos extremamente parecidos, eu diria idênticos ao que nós éramos há 50 mil anos atrás ou há 100 mil anos atrás, né? Então, você cogitar a possibilidade de um alimento extremamente moderno fazer mais bem do que um alimento ancestral, né, ou do que um produto moderno com um alimento ancestral, é completamente ridículo do ponto de vista científico, né? Não tem nenhum sentido fazer esse tipo de cogitação. Como, por exemplo, né, eu lembro que há algum tempo atrás você teve uma live lá com o Dudu, onde teve uma discussão sobre essa questão de se óleos vegetais eram interessantes para a saúde, melhor, por exemplo, do que manteiga ou do que banho de porco. Simplesmente não faz sentido nem a gente ter esse tipo de discussão. Não sei se você concorda comigo nesse ponto. Sim, é mais ridículo ainda, que vai ao ponto de... É impossível, não é plausível que um alimento ancestral seja culpado de um problema novo. Então, se a gente vê dessa forma, eu acho que assim, qualquer pessoa com uma mente sã concordaria, né? A gente vem consumindo alguns desses alimentos, como a manteiga, por exemplo, há milhares de anos, literalmente. Então, do nada, começou a fazer mal porque agora a mídia está dizendo que faz mal. Não, isso não é plausível, né? Problemas modernos não são causados por alimentos ancestrais. Isso é óbvio, básico, assim. né? É básico. Pois é. É básico, é interessante, interessante. Cara, você falou óleos vegetais e eu queria te perguntar o seguinte: na tua opinião, faz aí o ranking dos principais vilões que nós temos hoje. Porque assim, os óleos vegetais realmente são ruins, mas eles não são os únicos vilões, pelo menos na minha opinião, eu acredito que não. Como você elencaria aí, vamos dizer, os 3 ou 5 principais vilões que a gente tem hoje dentro dessa seara nutricional? Porque a gente tem outras áreas, aí também não valeria a pena a gente abrir demais o leque, né? É difícil elencar, quer dizer, pode ser fácil ou pode ser difícil, né? Depende de quantos lugares no ranking você tem. Mas, em primeiro lugar, eu colocaria óleos vegetais. Dos alimentos mais tóxicos para seres humanos, e a evidência já é parruda e está crescendo ainda cada vez mais. Então, eu coloco os óleos vegetais em primeiro lugar dos alimentos mais tóxicos para seres humanos. E só para traduzir, porque sempre tem gente que tem dúvidas sobre o que é óleo vegetal ou não, né? Sim. Então, óleo vegetal é óleo de semente, que é óleo de soja, canola, óleo de milho, óleo de semente de girassol. No Brasil, esses são os mais comuns. Azeite de oliva, óleo de coco, azeite de palma, de dendê, não são óleos vegetais, né, pessoal? É o de soja, de milho, de canola e de semente de girassol. Então, esse seria o primeiro no meu topo aqui. O segundo, eu vou colocar, no geral, alimentos processados, refinados e industrializados, ultraprocessados. Eu vou colocar isso no segundo.
E isso, basicamente, são alimentos onde você destrói a matriz do alimento. Você destrói a matriz do alimento, você, né, purifica ou você moe, né, esse tipo de coisa. Você transforma coisas em farinha. Então, esse processamento de você destruir a estrutura do alimento e construir um alimento de novo, seja com gordura, seja com carboidratos, açúcares, etc. Né, você destruir e montar uma coisa nova, eu acho que esse é um problema muito grande, porque a gente está distanciando muito do conceito de alimento de verdade. Então, quando você combina e lembra que os alimentos ultraprocessados, geralmente, eles contêm óleos vegetais também, então acaba sendo aí uma bomba ainda pior. Né? Então, óleos vegetais, depois alimentos ultraprocessados. Né? Aí, a partir do terceiro lugar, ele podia colocar várias coisas em paralelo, eu acho. Né? Tem o consumo excessivo de açúcares, o consumo excessivo de farináceos. A gente podia colocar esses dois assim, em paralelo, em terceiro lugar. Né? Não deveriam ser a principal fonte de nutrição humana. Eles são empurrados como são ainda assim. E daí, só por diversão, no quarto lugar aqui, eu vou colocar a ideologia vegana como uma ameaça aqui no quarto lugar. Porque a ideia de você empurrar a ideia para os seres humanos que eles deveriam basear a alimentação deles em alimentos de origem vegetal e limitar alimentos de origem animal. Então, eu acho que essa é uma enorme ameaça que a gente está tendo no momento. Então, esse seria basicamente, eu acho que um ranking de 4 aí que eu acho que as pessoas poderiam se beneficiar retirando esses. Entendi. Vamos falar um pouquinho então sobre os óleos vegetais? Pelo que você já estudou e todo esses problemas que você acabou várias vezes você já falou sobre esse assunto e tem falado sobre esse assunto bastante no seu podcast. Quais os principais problemas relacionados com essa questão dos óleos vegetais? Tem vários, né? Um dos grandes é que a oxidação de gorduras no corpo ou a criação a própria oxidação no corpo é dada por causa de metabólitos do óleo vegetal. O LDL oxidado, por exemplo, que a gente fala, a única forma de você oxidar o LDL é através de metabólitos de óleos vegetais. Eles já tentaram no passado induzir doença cardíaca com LDL, aumentando um monte de LDL, etc., em laboratório, nunca conseguiram. Até que eles oxidaram esse LDL e daí começou a haver uma associação um pouco mais forte, por exemplo. Então, essa questão de inflamação, de oxidação do corpo através do consumo dessas gorduras artificiais é um grande problema. Depois tem outras coisas muito interessantes que são menos faladas, como a própria indução de apetite, né? Indução de apetite através do sistema de endocannabinoides do corpo, através de metabólitos do óleo vegetal. Então, para a gente falar bem simples aqui, basicamente quando você consome óleo vegetal, ele é transformado nesses metabólitos que vão instigar mais apetite, vontade de comer nas pessoas também. Então as pessoas acabam comendo mais do alimento quando contém óleo vegetal nisso também. Isso sem contar em toda a questão da saciedade, porque a gente poderia mergulhar até a nível da mitocôndria, do transporte de elétrons dentro da mitocôndria, a produção de ATP, como os óleos vegetais particularmente eles atrapalham a produção de energia e os sinais de saciedade dentro da própria mitocôndria, fazendo você ter mais fome, menos saciedade também, e sendo simplesmente mais ineficiente também em produção de energia. Além disso, tem uma associação muito grande com outros problemas, doenças crônicas, como câncer, diabetes tipo 2, resistência à insulina, por exemplo, que é um modelo bem conhecido em humanos, por exemplo, que óleo de soja induz resistência à insulina e fígado gordo, é uma coisa que a gente já sabe também. Então, é difícil pensar em áreas onde o óleo vegetal não atrapalha na saúde humana. Por isso que eu coloco ele em primeiro lugar. E outra coisa também que levanta muita bandeira a respeito de óleo vegetal é que de todos os alimentos que a gente tem hoje, incluindo farinhas, incluindo açúcar, o alimento mais estrangeiro à dieta humana ou mais estrangeiro ao mundo natural que nós estamos consumindo hoje em uma quantidade completamente exagerada são os óleos vegetais. É o único alimento que cresceu mais de 1000% no último século, né? Comparado ao açúcar, comparado à farinha, comparado a tudo que você pensar. É o alimento que mais aumentou em consumo e continua aumentando dentre todos os outros vilões. Então, só isso a gente já poderia chamar atenção para uma investigação mais cuidadosa a respeito deles. Né? Então, realmente é assunto para uma enciclopédia inteira os problemas dos óleos vegetais. Né? Show. Você falou do LDL oxidado
que é realmente um dos fatores que está associado diretamente a problemas cardiovasculares. Porque quando a gente fala em LDL, quando fala em colesterol de uma maneira geral, todo mundo já fica de anteninha em pé porque acha que colesterol é uma coisa só, né? E a gente acabou assumindo o uso do termo colesterol para lipoproteína, quando na realidade a gente tem um universo de lipoproteínas diferentes, né? De constituições diferentes, de tamanho, de densidades diferentes, né? Mas o LDL, a lipoproteína de baixa densidade, parece ser, aquela oxidada parece ser o maior problema. E quando você consome muitos óleos vegetais, você aumenta o potencial de oxidação dessas partículas, é isso? Exato, exato. Você pega essa partícula e você começa a oxidá-la cada vez mais. E muda, como você falou, o perfil de colesterol, de partículas no teu lipoproteínas do seu sangue. Então, você falou, o LDL a gente pode enveredar em vários tipos, né? As pequenininhas e densas, as grandes e que flutuam bastante, né? Tem vários, o perfil de colesterol, hoje em dia tem exames que te contam exatamente qual o perfil lipídico que você tem. E você muda esse perfil lipídico com o consumo de óleos vegetais, que induz a oxidação e também a forma como o seu corpo processa essas lipoproteínas, processa o próprio vegetal, a própria gordura. E outra coisa também é que óleos vegetais, o ácido linoleico, por exemplo, que é o que mais chama atenção no caso dos óleos vegetais, ele é estocado e armazenado e acumulado na gordura humana. Então, à medida que você vai consumindo isso ao longo da sua vida, você vai acumulando isso na sua gordura, que também acaba sendo um grande problema, né? Cara, e essa história de que o ácido linoleico é um ácido graxo dito essencial, porque ele é metabolizado no corpo em ácido araquidônico e outros subfatores. É fato isso? Sim, é considerado um ácido graxo essencial, com certeza. Com certeza não, na verdade, porque eu já vi gente contestando essa questão em ratos e em seres humanos ainda. Mas vamos assumir que sim, ele realmente... é impossível você comer uma dieta com zero ácido linoleico. Ele está presente em vários alimentos, inclusive na carne, né? Só que a grande sacada é o seguinte, o que faz o veneno é a dose. O que faz o veneno é a dose. E a quantidade que a gente está consumindo de óleo vegetal hoje em dia, ou de ácido linoleico hoje em dia, é simplesmente impossível de se ter na natureza. Então, o ser humano nunca na história conseguiria consumir uma quantidade grande como a de hoje, nem perto disso, né, de ácido linoleico. Na época ancestral, a gente tem estudos, vários estudos mostrando sobre isso, que variava a quantidade de ácido linoleico na dieta humana, era de 1 a 3% mais ou menos, assim, que flutuava nesse intervalo, 1 a 3%. Hoje em dia é muito maior que isso. A média, dizem, ao redor do mundo é 7%, mas tem gente que consome até 15% nos Estados Unidos, por exemplo. Então é muito mais do que a gente consumia antigamente, né? Então é um aumento estratosférico e, de novo, não teria como você conseguir consumir essa quantidade se não fosse as refinarias de óleo vegetal que a gente encontra hoje no mundo moderno, né? Então isso é de se suspeitar bastante também. E assim, você falou, um deles é o óleo de milho, né? O óleo de girassol é outro. O óleo de milho. Mesmo que você coma o milho in natura, né? A espiga do milho, cara, para você chegar a ter uma quantidade de óleo saindo dali, você precisa de milhares e milhares de espigas de milho, né? Para poder você concentrar esse óleo. E então é algo assim de um refino e de uma concentração que é impossível de ser feita sem uma alta tecnologia, sem solventes, sem todos esses processos químicos que acabam, que culminam na formação do óleo e que, consequentemente, dão um problema. E o que eu acho mais interessante, sabe, Rodrigo, é que a gente tem um produto altamente oxidável sendo vendido numa embalagem transparente que fica exposta à luz, né? Então, quer dizer, tá tudo errado, né? Tá tudo errado, inclusive com o sinal do coração, né? Que é bom pro seu coração, que é uma das maiores mentiras já contadas no planeta. Pois eu ia exatamente falar sobre isso. Essa questão esse boom do óleo vegetal, ele começou exatamente com a história de que ele era bom para baixar, ele funcionava melhor para baixar o colesterol, não é isso? Na verdade, ele começou para tentar dar uso ao excesso de produção que eles tinham de algodão. Isso lá no século XIX, no começo do século XIX, no final de 1800 e cacetada, nos Estados Unidos, por causa do óleo de algodão, que eles usavam muito o algodão. E a semente de algodão, eles começaram a extrair esse óleo, né? E daí vamos tentar promover esse negócio, que é um lixo mesmo, de qualquer forma, é um lixo da produção, né? Um subproduto da produção de algodão. Então vamos tentar dar um jeito de a galera vender isso aí, consumir isso aí.
Daí eles começaram devagarzinho, por exemplo, no começo, a banha de porco, eles começaram a adulterar a banha de porco com esse óleo de algodão, lá nos Estados Unidos, que era muito famoso, muito conhecido no passado. Daí começaram a fazer devagarzinho, até que em 1911 foi quando o Crisco foi lançado, que é esse produto nos Estados Unidos pela Procter Gamble, que é uma das maiores empresas alimentícias do mundo, lançou esse Crisco, né? Então, foi lá que começou, de fato, a ser vendido em supermercado, mas bem pouco na época. Então, foi basicamente, no começo, com interesses financeiros mesmo, né? Foi interesses financeiros, eles descobriram como tornar aquele lixo, que é o óleo de algodão, tornar aquilo uma forma não tão tóxica no sentido de você comer e cair morto, porque ele era muito tóxico se você consumir óleo de algodão do nada. Então, eles descobriram como você tornar ele um pouco menos tóxico. Daí, dessa forma, beleza, agora a gente pode tentar vender para a galera. E aí começou. Então, não foi só até lá nos anos 50, anos 60, que começou essa ideia toda do Ansel Keys, da gordura saturada, do colesterol. Então, meio que juntou essa vontade da indústria vender esse óleo barato, junto com essa ideologia e má interpretação de estudos do passado, e começaram a acreditar que gordura saturada, manteiga era ruim. Então, juntou o útil ao agradável para a indústria e daí só bombou. Então, subsídios de produção de grãos, né, e tudo mais. Então, não tem sabor hoje em dia, é muito barato, né, o pessoal coloca em todo lugar. Então, com isso explodiu, combinado com a demonização aí das gorduras animais, a gente vê o que está acontecendo hoje, que é uma epidemia, uma pandemia realmente de doenças metabólicas no mundo inteiro, nunca antes vistas, né? Então, a gente vai culpar o quê? O que a gente sempre comeu? Vamos culpar a gordura saturada, a carne, a manteiga? Nunca causou problema, né? Então, o que será que está causando problema? É verdade, é verdade. E é interessante, você falou da Crisco aí, e a Procter Gamble fazia campanhas interessantes, né? De mostrar os laboratórios, aí mostrava o porco sujo. Por que você vai usar banha de porco? Aí mostrava o porco sujo. E aí, quer dizer, o marketing foi muito pesado em cima do óleo vegetal para empurrar a goela abaixo, literalmente, as, entre aspas, vantagens que ele teria para a cozinha e essa coisa toda. Né? E a gente acabou saindo de uma situação mais interessante, de uma situação, eu diria, mais saudável, né? Que era o uso da banha, o uso da manteiga. O próprio McDonald's fazia a batata frita em banha, né? Em tallow, né? Que é o sebo bovino. E agora faz com, quer dizer, desde a década de 70, 60, já faz com óleo vegetal. Né? Eu acho interessante, a Nina Teichels tem um trecho no livro dela que ela fala que, inclusive, tem alguns casos de combustão espontânea das roupas dos pobres coitados que trabalham operando o local lá que faz as batatas fritas, porque aquele vapor, aqueles filmes são tóxicos, né? É um negócio que é assustador, cara, você pensar que esse tipo de óleo, esse tipo de ultraprocessado é sugerido como alimento para você ser mais saudável. Exato, e não é sugerido, é recomendado pelas maiores supostas autoridades do mundo. A Associação Americana do Coração, se a gente for ver nas pirâmides alimentares ao redor do mundo, está lá. Gorduras poliinsaturadas, óleos vegetais, use. E, na verdade, isso vem alimentando a indústria da doença há muito tempo. Né? A gente fala indústria da saúde, mas a indústria da doença, os hospitais, os medicamentos, as farmacêuticas. E por não ser uma toxina que você come e você se sente mal imediatamente, por ser uma toxina crônica, você nunca conecta os dois pontos. Você não sabe que o problema que você está tendo daqui 10, 5 anos, 20 anos, foi causado pelo teu consumo aí rotineiro de óleos vegetais. Então eles vão dizer, não, mas como é que você vai saber que foi, né? Como é que você vai saber que foram óleos vegetais, etc. Ignora a ciência toda. Então, para eles é bastante conveniente, porque você acaba criando cada vez mais pessoas dependentes do sistema de saúde, do sistema de doença que a gente tem hoje em dia, e fica nessa aí, né, cara? Cada vez mais gente doente, cada vez mais gente financiando essa indústria, né? Promovendo tratamentos, né? Nunca promovendo cura, sempre promovendo tratamento. Então a gente está nessa aí, né? Tá nessa que tem que ir. Se você não pensar com a cabeça própria, você vai estar frito em óleo vegetal, provavelmente. É verdade, é verdade. E, cara, e é incrível, eles colocam óleo vegetal em absolutamente tudo. Eu já vi óleo vegetal em energético. Energético, cara. E hoje eu vi óleo vegetal colocado em chicletes, balas de goma de mascar. Quer dizer,
assim, tem coisas que não faz sentido. Qual é o sentido que tem você colocar óleo de canola em energético, cara? Não tem sentido. Eu não consegui entender exatamente, né? Deve ter alguma função específica para te viciar ou te deixar querendo mais, alguma coisa do tipo. Eu não imagino outra coisa, né? Assustador. Você tocou num ponto interessante que foi quando você falou dessa questão de descer ao nível da mitocôndria, né? Da questão relacionada com saciedade. Não sei se você estava falando do trabalho bem legal que o Peter Dobronsky fez no blog dele, no Hyperlipid. Não sei se você deve ter visto isso. E é bem interessante esse mecanismo. Se você pudesse assim, dar uma ideia para a gente, como é que o consumo maior de óleos vegetais pode afetar, por exemplo, a questão da resistência à insulina por conta de problemas relacionados à mitocôndria. Esse é um assunto extremamente complexo, né? Extremamente complexo. Eles chamam do Proton Hypothesis, né? Que o Peter fala, do Hyperlipid. Ele foi uma pessoa também que não é nutricionista e descobriu isso e começou a pesquisar a respeito. Então a gente deve muito do conhecimento que a gente tem hoje a pessoas como nós, assim, que a gente não nasceu para ser médico nutricionista. A gente acabou tomando isso e simplesmente tendo uma mente racional a gente consegue ir atrás, né? Então, basicamente, quando você consome o óleo vegetal, a tua mitocôndria meio que não sabe muito o que fazer com o excesso dele. Então, a mitocôndria tem a produção do ATP lá dentro, então tem sinais, por exemplo, como é que chama em português? Os Reactive Oxygen Species, os ROS, radicais livres. Os radicais livres, que as pessoas sempre demonizam, espécies ativas de oxigênio, né? Então as pessoas sempre demonizam os radicais livres como tem que tomar antioxidante porque eles são maus. Mas o que pouca gente fala é que os radicais livres, na verdade, são moléculas que sinalizam para o corpo várias coisas. São sinais que o corpo usa, ou modos, ou meios que o corpo usa para sinalizar diferentes coisas. E no caso da saciedade, esse é um grande ponto na saciedade em nível da mitocôndria. Quando a mitocôndria está processando diferentes ácidos graxos, como o ácido estérico, por exemplo, que é da gordura saturada, o ácido oleico, que é do azeite de oliva, e o ácido linoleico, cada gordura é processada de uma forma dentro da mitocôndria e ela manda sinais de saciedade para frente e para trás. Então, digamos assim, o radical livre, se você consome, por exemplo, gordura saturada, o ácido estérico, ele manda bastante radicais livres para fora, sinalizando saciedade para o corpo, né? E quando você consome o ácido linoleico, em comparação, ele manda bem menos esses sinais de saciedade de volta também. Então o corpo começa a não entender muito bem essa questão da saciedade, do apetite, esse tipo de coisa, a nível da mitocôndria em si, né? E nem comentando a respeito de oxidar a própria célula, das suas membranas celulares começarem a agregarem esse ácido linoleico, essas gorduras poliinsaturadas também, o tecido adiposo também do corpo começando a acumular esse tipo de coisa. Então é muito assim, muito interessante. Essa parte da mitocôndria é extremamente complexa, é um campo que está evoluindo ainda. Acho que pouquíssimas pessoas que sabem disso, mas é interessante. O ponto que as pessoas têm que manter em mente é basicamente que o óleo vegetal atrapalha com o seu sensor de saciedade e apetite, assim. Basicamente mantém isso em mente, faz você comer mais, promove acúmulo de peso, etc, né? Então é bem interessante. E de várias formas, né? Porque você mencionou também a questão aí do sistema de endocannabinoides, né? E pelo próprio nome, né? De endocannabinoides, que vem aí da cannabis e tudo mais, a gente sabe que quando o indivíduo faz uso da maconha, né? Fuma maconha, literalmente, ele tem aquilo que a gente chama aqui no Brasil de larica, né? Que é uma fome exagerada, né? Depois que faz o uso. E é incrível, cara. O óleo vegetal, ele mexe no mesmo caminho, afetado pelo óleo vegetal, fazendo com que você tenha mais fome, né? Então, cara, olha só como é interessante. Se a gente for parar para pensar, ele tem a questão do LDL oxidado, ele tem a questão das sensações de saciedade, ele tem uma questão inerente do acúmulo na gordura, como você falou, né? Então, se você soma todos esses fatores, meu amigo, é algo que você tem que evitar milimetricamente na sua vida, né? Tem que extirpar da vida mesmo, né? E o pior é que se você come fora de casa, vai ser muito difícil você não consumir óleo vegetal. Então, mas se essa for a única coisa, pelo menos retire de tudo que você consegue retirar, né? Porque existe um limite, eles dizem,
Bom, de 1% a 3% tende a ser ok, mas existe um limite quando você passa, daí você começa a ter os problemas. A gente não sabe exatamente qual é o limite ainda, mas reduzir o máximo possível seria o ideal. Ou talvez comendo fora, tentar evitar pratos que você sabe que são feitos mais na frigideira com óleo vegetal. Uhum. Ou talvez, como tem gente que faz nos Estados Unidos, não sei se no Brasil é fácil pedir no restaurante, pedir para a pessoa se sei lá, se é alérgica ao óleo vegetal, se ela pode fazer com azeite ou pode fazer com manteiga, por exemplo. Seria uma opção dependendo do restaurante. Mas se você vai num buffet, é difícil. Então, talvez o grelhado, né, o grelhado ou alimentos que você sabe que não foram utilizados óleo na preparação, tentar meio que achar seu rumo aí, porque realmente é muito difícil. Ela tá em todo lugar, como você bem disse, né? Molho de tomate, negócio de salada, né? Molho de salada, ela tá em todo lugar, basicamente. Eu tive um estágio, terminei um estágio agora, estou me formando no final do ano em nutrição, e eu terminei um estágio agora numa cozinha industrial. A cozinha servia 210 refeições por dia, 210 almoços por dia. E eram utilizados, cara, você vai achar incrível, 3 litros de óleo vegetal todo dia. 3 litros de óleo de soja. Para 210 pessoas, cara. Faz a conta. Pois é muito óleo vegetal, meu amigo. É muito óleo vegetal. É impressionante. É impressionante, cara, pois é. Assim, é algo que está enraizado na forma como as pessoas fazem. Praticamente todo lugar que você vai, as frituras, tudo é feito com óleo vegetal. Né? O pessoal perguntando aí, a banha de porco, e o azeite de oliva, e o óleo de coco, né? Porque o pessoal tem muita dúvida com relação a isso. A principal diferença é que esses constituintes, esses óleos, eles são muito pobres no ácido linoleico, não é isso? E não é. Primeiro, bom, o azeite de oliva, o grande problema do azeite de oliva é a adulteração, infelizmente, né? Certo. Se você tem acesso a um azeite de oliva que você tem certeza que ele não é adulterado, ele é uma ótima gordura, não tem por que ter medo dele. Assim como o óleo de coco, que geralmente não é adulterado, e também azeite de dendê, mais no Nordeste, também que é feito não da semente da palma, mas sim daquela... da polpa, né? Da polpa que tem, né? Não é óleo de semente de palma, não. Esse é ruim. Todo óleo de semente é ruim. Mas tem esses aí. E no caso da banha, assim, banha sempre foi excelente. O problema é assim, o porco ele é muito similar ao ser humano, no sentido de ele acumular na gordura o que ele come, né? Então ele é um animal monogástrico, como nós, como o frango também, na verdade. Então se você alimenta um ser humano um monte de óleo de soja, ele vai acumular essa gordura. Se você alimenta um porco com soja, com milho, com sementes assim, ele vai acumular isso também na gordura e vai mudar o perfil lipídico dessa gordura dele. Então a banha de hoje em dia, ela não é a mesma banha de antigamente. Então, infelizmente, a banha de hoje em dia tem uma concentração significativamente maior de ácido linoleico do que a banha ancestral. Então, se você tem acesso a uma fazenda onde os porcos comem o que porco tem que comer, lá como era na idade da minha mãe, da minha bisavó, não tem problema algum, nunca existiu problema. Agora, quando você começa a adoecer os porcos, alimentando eles coisas que eles não achariam na natureza, que é um monte de soja, um monte de milho, um monte de porcarias, você começa a também mudar o perfil lipídico do porco, né? Mas eu não me preocuparia tanto com isso no começo, eu me preocuparia mais em realmente retirar, sempre que possível, né, os óleos vegetais aí da frente, né? Mas existem essas nuances todas que tornam a nossa vida ainda mais difícil, né? Ainda mais complexo. Cara, você usa mais manteiga na sua culinária? Sim, manteiga é o que é meu default, né? É o que eu mais uso de cara é manteiga. Até pelo sabor é excelente. Até minhas carnes eu cozinho na manteiga, na verdade. Então com certeza, manteiga é minha favorita. Certo. Cara, e me fala um pouquinho sobre, já que a gente está falando de óleos vegetais, que foi, vamos dizer assim, o vilão número 1, né? E a questão da frutose. A frutose ficou em evidência durante muito tempo como sendo um problema, né? E a gente sabe que a frutose líquida, né? Se a gente partir aí para o refrigerante, né? Talvez realmente seja um problema. Por que ela não é um problema tão sério? Ou por que ela é um problema? Na tua opinião, o que é que caracteriza realmente essa questão da frutose na alimentação de hoje? Então, 2 aspectos. O primeiro dele é que quando você consome algum refinado, frutose refinada, claro que não é a melhor coisa do mundo. Então, se você consome uma bebida que é adoçada com frutose, xarope de frutose,
Eu não recomendo isso por mesmo motivo que eu não recomendo o açúcar ou uma farinha, porque é processado, é refinado, né? Então eu evitaria por isso, por ser um alimento que não é um alimento, é uma substância, né? Uma substância. Agora, a frutose em si tem sofrido muito por causa dos estudos em origem em animais, né? Porque eles acabam extrapolando estudos em ratos. Você dá a frutose para rato, que é uma coisa que ele nunca na vida vai ter naquela quantidade que eles dão para o rato no estudo laboratorial. Daí o rato, ele metaboliza a frutose diferente do ser humano, ele acaba ficando com o fígado gordo. Então eles assumiram que o ser humano é igual, que você consome frutose, vai para o fígado e vira gordura imediatamente no fígado. E na verdade o ser humano processa a frutose diferente do rato, né? Quem diria? E daí você vê pessoas propagando que frutose é igual, como é para o rato da noz, igual para o ser humano. Então se você come frutas, por exemplo, o próprio açúcar também, que é metade frutose, metade, né, metade glicose, que isso é igualmente ruim, assim como é para ratos. E a literatura não é tão convincente nesse aspecto, sabe? Não é tão convincente. Eu não estou nem um pouco convencido que frutas causem qualquer problema. Inclusive, eu já falei no passado mal, digamos assim, de frutas para pessoas que querem emagrecer, porque realmente você vai comer fonte de energia não ajuda as pessoas a emagrecer no geral. Então, o excesso de frutas, sucos e shakes não é uma coisa que vai ajudar você a emagrecer. Mas eu não acredito de forma alguma que uma pessoa saudável vá desenvolver diabetes ou qualquer problema de síndrome metabólica comendo fruta, não importa o quanto coma. Essa é a minha opinião corrente, atual sobre esse problema. Eu não acho que exista problema nenhum com a frutose quando ela vem de alimentos naturais. Então, eu não acredito que isso vai induzir fígado gordo, induzir resistência à insulina ou mesmo diabetes em pessoas saudáveis. Agora, se a pessoa já está debilitada com síndrome metabólica, né, com diabetes ou está com os problemas todos, é claro que não vai ajudar você a continuar consumindo essas coisas que o teu corpo já virou intolerante, né? Então, teria que manter as coisas em contexto também. Mas, no geral, a molécula frutose, que é uma molécula que a gente encontra na natureza facilmente, com frutas, como a gente acabou de falar, eu não acho que ela seja uma coisa inerentemente danosa para os seres humanos. E o ser humano não processa igual o rato processa, no caso também. Entendi. E se a gente parar para pensar, mais uma vez voltando lá para o começo da nossa live, onde a gente conversou um pouquinho sobre essa questão evolutiva, a frutose ela estava presente, mesmo que sazonalmente. Eu particularmente tenho a opinião de que essa abundância de frutas e essa globalização de frutas pode não ser uma coisa muito boa, né? Porque hoje aqui no Brasil você tem o kiwi da Nova Zelândia, você tem você consome a pitaia, a lixia, quer dizer, você tem fruta de todos os lugares do mundo, numa quantidade assim exorbitante, né? E a gente tinha acesso a frutas, mas a gente tinha acesso a frutas num período muito restrito do ano. E é interessante porque esse período restrito do ano era exatamente o período que a frutose proporcionava os seus efeitos para que a gente tivesse um armazenamento maior de gordura, para que a gente tivesse uma preparação para a escassez que vinha logo em seguida, que seria o outono e o inverno, né? Então, pensando por esse lado, a gente sempre teve contato com a frutose. Então, assim, aquilo que você falou, um alimento ancestral não pode ser culpado por uma doença moderna. Né? Não tem como a gente... com certeza, não concordo, mas existem lugares no mundo onde você tem fruta o ano inteiro, né? Em toda a parte equatorial do mundo. E populações têm vivido ali por muito tempo também. E, de novo, diabetes, problemas cardíacos e cânceres, basicamente não existiam também. Apesar de eles comerem fruta. E outra coisa que não é fruta, que é mais, digamos, refinado, entre aspas, que é consumido sem limite também com as pessoas, essas tribos, é o mel. Né? O mel é riquíssimo em frutose, né? Ele é açúcar puro. Não ele é açúcar, energia, realmente é um carboidrato. Só que ele não é um açúcar puro. Ele tem outros componentes dentro do mel também que ele não é metabolizado pelo corpo de forma idêntica ao açúcar puro. Então essa comparação não é tão justa assim. Só que ele é sim uma fonte de açúcares, obviamente. Ele é basicamente açúcar no sentido de glicose e frutose juntos, né? E as populações tradicionais por aí consomem o quanto eles acharem desse mel. E elas são extremamente saudáveis também. Mas é uma forma muito rápida de você consumir bastante açúcares, né? Frutose, etc. E nunca causou problema em população nenhuma isso aí também.
Então tem isso também para a gente considerar, né? Então, Quando a gente vai juntando essas peças no quebra-cabeça, a gente observa o seguinte, eu particularmente divido assim, pessoas que já estão metabolicamente doentes é um caso, e pessoas que não estão metabolicamente doentes é outro caso. O grande problema hoje é que a maioria das pessoas está metabolicamente doente, é, né? E aí é, fica complicado você dar uma recomendação que seja geral, né? sim, Que sirva para todo mundo, né? Aquela com estatística certeza. que mostra que nos Estados Unidos a gente tem 88% das pessoas com pelo menos um problema, uma característica da síndrome metabólica. É algo assim surreal, né? Em termos Exatamente. de saúde pública, né? Exatamente. Então a pergunta é: será que a gente deve continuar fazendo o que eles estão pedindo para a gente fazer? Ou será que a gente deve, né? Exato. Será que a gente deve comer menos gordura animal ainda, menos carne ainda, mais óleo vegetal, mais legumes? Será que essa é a saída? É Mais engraçado. soja, né? Soja é Mais outro soja. ponto, né? Outro ponto que a gente também não, que a gente também deve falar, porque eu já tive uma época da minha vida que eu consumi muita soja, né? Na época que eu tinha aí, eu fui vegetariano um tempo, e outra época aí que eu trabalhava com shakes à base de soja. E, cara, depois que eu parei de consumir soja, minha testosterona quase que dobrou, pra você ter uma ideia. Né? Então, quer dizer, essa questão da soja é um negócio muito sério hoje em dia, porque também é outra coisa que está em todo lugar. Né? Sim, E não, tem um exatamente. impacto sobre a saúde. Né? Totalmente. É uma das coisas. Tem muitas pessoas que são muito alérgicas à soja. É um alimento bastante alergênico, né? E é um alimento também que você não encontra na natureza, você não encontra plantações de soja, entendeu? É um dos alimentos mais, assim, das monoculturas, talvez é o principal deles, também hibridizado e tudo mais. GMO ou não, não importa. É uma semente, né? Uma semente, tem todos os seus problemas, não deveria ser base de alimentação humana, jamais. O que eles faziam antigamente na Ásia era processar essa soja no sentido de fermentar essa soja para Uhum, tentar, uhum. para tentar tornar mais comestível e menos tóxica. Mas não era em quantidade como a gente vê hoje em dia, muito menos óleo de soja, muito menos as carnes de soja, alternativas Nossa, à os carne que é feita de hambúrguer soja. vegetal feito de É. soja, nossa. Então a gente está consumindo essa porcaria aí, que é um negócio que não existe na natureza, basicamente, de uma maneira que não existe na natureza também. Então é um verdadeiro absurdo. E sem contar que o valor nutricional da soja também não é o que o papel conta, porque ninguém está contando com os antinutrientes que tem lá dentro. O pessoal vê, nossa, contém 10 gramas de proteína, mas você não sabe que quase ou até metade daquilo não é absorvido pelo corpo. Né? Você não sabe o impacto hormonal que a soja tem, como você disse mesmo também, na tireoide, por exemplo. Então, isso não está na propaganda que promove a soja, né? Exato, exato, é. Essa questão da proteína nos alimentos ainda tem uma outra questão que a gente deve levar em consideração, que a proteína é medida através da quantificação do nitrogênio. E a gente sabe que existem outras moléculas que possuem nitrogênio dentro dos vegetais, especificamente, que contam com proteína e não são. Né? Então, quando você vê lá que a soja tem 10 gramas de proteína, na realidade aquilo ali são uns 7 gramas, 75 gramas, e ainda tem os antinutrientes e você absorve menos ainda. Quer dizer, na prática, né? Na prática assim, praticamente você tá pagando por algo que você não vai absorver nada, do ponto de vista, né, de nutrição mesmo. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que você achar que você vai conseguir obter todas as proteínas que você precisa de plantas é uma mera fantasia. Né? É uma mera fantasia. Isso aí é um absurdo. O ser humano nunca fez isso na história e agora está sendo promovido como a opção mais saudável. Não é por Exato, nada que a gente está exato. vendo as pessoas aí cada vez mais declinando na sua saúde. Né? Assim, é uma situação difícil. É difícil. E quando você vê a propaganda vegana, eles têm algumas coisas a favor deles. Uma das coisas são aqueles animais fofinhos que eles colocam na propaganda, né? Nas propagandas. Aquilo ali atrai as pessoas, cara. Já atrai Claro, crianças e tudo mais. claro. Teve uma vez que eu tava assistindo uma palestra, parte da formação na faculdade, e a nutricionista trabalhava numa escola. E ela estava falando assim que ela estava foi atender uma criança que chegou com a mãe. E a mãe chegou dizendo assim, olha, a minha filha quer ser vegana. Eu trouxe aqui para que você mostrasse para ela que não é a melhor alternativa. Uhum. E aí, isso é nutricionista falando para mim, falando para a audiência com orgulho, de que a mãe chegou lá achando que não era a melhor alternativa e saiu de lá vegana, a filha e a mãe.
Você tem noção do negócio desse? Né? É muito triste. É triste, cara. É triste. Mas isso é triste. um dos grandes problemas que eu tenho também falado ultimamente, é a desconexão que a gente está tendo do mundo natural, né? A gente nunca esteve como espécie tão desconectado do mundo natural. E, na verdade, é interesse dos controladores que nós estejamos desconectados mesmo, porque a gente fica mais dependente. Você vai no mercado, eles protegem a gente de imagens fortes. Então, uma criança hoje em dia nasce, ela nunca vê sangue, não vê que a galinha tem que morrer para comer o peito de frango, ela não vê de onde que vem os legumes, as frutas, etc., o trabalho que tem, que o adubo, na verdade, é de origem animal ali. Ela não consegue entender de onde vêm aqueles alimentos do mercado e não entende uma coisa que, assim, eu não sei por que é assim, mas é uma coisa real. A natureza é muito cruel. Ela, assim, não é um conto de fadas. É o bicho come bicho em todos os níveis da cadeia alimentar. No nível que a gente vê e no nível que a gente não vê também. Então, a gente tem isso acontecendo. Então, matar animais é uma coisa que o ser humano sempre agradeceu a Deus quando ele tinha oportunidade de fazer. Assim como um animal na África deveria agradecer a Deus quando ele consegue matar um zebra, matar um veado. Exato. Porque assim é fonte de comida. E você não... tem um enorme respeito do predador em relação à presa também. A gente vê isso nos esquimós, a gente vê isso em várias culturas, onde eles matam o animal e respeitam aquele animal e utilizam tudo que eles podem daquele animal. Tudo que eles utilizam. E é assim, se você tiver com a perna manca e tiver um leão com fome na savana, ele vai vir comer você. Não é porque ele é um ser do mal, é porque ele faz parte da natureza, né? Um ser humano na natureza, se você se perder numa trilha por aí, em qualquer lugar, no cerrado, você vai morrer, a menos que você ache como fazer uma arapuca para animal, você cria uma flecha, faz uma armadilha, acha um rio para pescar. Você não vai sobreviver se você não tiver acesso a outros animais. E isso é uma verdade que, assim, as pessoas têm que voltar a entender que a cadeia alimentar, que o mundo natural funciona dessa forma, né? Então a gente tem que parar de promover a desconexão dessas coisas, né? Exato. E como você falou, a gente realmente se desconectou disso. As crianças hoje nem reconhecem, não conseguem reconhecer frutos e legumes e verduras e não conseguem ver esses processos. Elas comem, por exemplo, elas acham que ovo já vem naquela caixa, é fabricado dentro daquela caixa, né? Que não tem um processo, não é algo natural e tudo mais. Isso é realmente um dos pontos bem complexos. Eu gosto muito do trabalho do Bill Schindler, que faz um trabalho realmente de reconexão, né, do ser humano com a natureza, para entender de onde é que vem o nosso alimento e esse respeito, que eu acho que é fundamental. Cara, a gente já está chegando aqui em 1 hora. Eu queria te fazer mais 3 perguntas, e queria que você falasse do seu programa de exercício, né, que você lançou agora, que eu acho super legal. Primeiro, uma pergunta muito coerente que apareceu aí do DJ surfista, meu amigo Maurício, perguntou o seguinte: quais são as fontes, de onde é que você gosta de pesquisar? Você tem alguns autores favoritos que você analisa? Como é que você seleciona os artigos que você lê? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, tem as duas coisas, né? Eu acho que à medida que você vai pesquisando, você começa a encontrar umas referências em cada área, né? Então você começa a ter alguns nomes que você sabe que a pessoa é especializada naquele tipo de assunto e você começa a notar isso, né? Então você vai seguindo aquela pessoa e vai vendo o que ela vai reportando, né? Principalmente pessoas ou unicamente pessoas que reportam coisas com referências, obviamente, né? Daí você e você pode seguir essas pessoas para saber o estado da ciência naquela área. Isso poupa muito trabalho, muitas vezes, né? Então você acaba encontrando pessoas e você anota as pessoas e você já sabe, sobre carne, eu sei que esse cara sempre traz ciência boa. Sobre óleos vegetais, esse cara traz coisas boas. Além disso, claro, você pode sempre pesquisar você mesmo, começar do zero no PubMed, né? O PubMed, colocar PubMed, ou tem o Google Scholar também, tem vários nesse sentido. E lá uma coisa legal que você pode pesquisar algum assunto, você pode filtrar por tipo de estudo. E outra coisa legal também é quando você clica num desses estudos e a respeito de algum assunto, ele sugere do lado artigos semelhantes àquele que você está vendo. Então você começa a entrar no buraco do coelho, que a gente fala, no rabbit hole, né? Você clica num e você começa a entrar, puta que interessante, e você vai, né, cavucando esse buraco e vai aprendendo cada vez mais. Aí você acha talvez outras autoridades no assunto, etc, né? Então eu tento fazer dessa forma.
E você ficando, digamos, atento, seguindo várias áreas, várias pessoas, vários canais, você começa a criar esse mapa. Então, às vezes, o conhecimento ele chega em você, você nem vai atrás dele e desperta teu interesse. Daí você pega o fio da meada e vai cavucando, como eu falei, abre o estudo, vê do lado o que ele sugere e vai entrando e vai descobrindo. É um mundo interessante, complexo, cheio de corrupção, infelizmente, cheio de problemas Tem que estar metodológicos. atento a isso, né? Tem que estar atento Muito, a isso. muito. Cheio de interesses financeiros, conflitos de interesse, mas é uma forma interessante de se fazer e à medida que você vai ganhando mais destreza nisso aí, você vai ganhando uma habilidade de selecionar os estudos também e ver o que é lixo e o que é útil de verdade. Show, show. Excelente. Cara, fala um pouquinho sobre o teu programa de exercício, que eu sei que você lançou recentemente, né? Você deu uma boa mudada no seu físico usando os princípios que você divulga no programa, né? Fala um pouquinho pra gente. Sim, eu resolvi esse ano trazer um programa para ajudar a galera com exercício. Eu venho focando em dieta, em alimentação, em emagrecimento através de alimentação desde o começo, há muitos anos, e vou continuar fazendo isso. Só que eu acho que eu falo duas metades da laranja, alimentação, exercícios, são que formam um ser humano ativo, saudável, com uma boa forma, né? Então o programa, na verdade, ele chama X-Forte, né? X-Forte. Ele está fechado no momento, eu tenho aberto turmas e eu fecho a turma. Eu acho que vou abrir uma turma nova em novembro, eu acho que eu vou abrir. A gente recém abriu uma turma nova agora, mês passado. Tem um programa realmente para tentar fazer exercícios baseado em ciência, de forma natural e que você possa fazer de qualquer lugar, onde você estiver. E, na verdade, isso veio da minha própria necessidade, quando eu estava viajando bastante. Você não quer entrar na academia, você não quer depender de máquinas específicas, você quer poder manter a sua boa forma à medida que você está em diferentes lugares, ou em casa, ou com a pandemia agora. Fechou a academia, meu Deus, engorda, né? Não, você tem controle fazendo em casa, fazendo da praia, fazendo do parque, quando você sabe o que fazer. Então eu venho trazendo isso agora mais recentemente esse ano. Então para quem tem interesse em entrar na fila de espera, entender um pouco melhor, é só entrar, é Xforte, tudo junto, xforte.com.br, dá para deixar o e-mail lá, que eu mantenho vocês informados lá também. Mas é isso que eu tenho feito. Como eu tenho trazido alimentação baseada em ciência, eu tenho trazido agora exercício baseado em ciência, que é o estilo de exercício que eu sigo, que a minha esposa segue, que o meu irmão, a namorada dele segue, meus pais estão seguindo agora. Foi o que transformou meu corpo e eu estou tentando ajudar as pessoas a seguir no mesmo caminho. Legal, legal. Muito bom, muito bom. E além do X-Forte, você tem também o Código Emagrecer de Vez, né? Que é, vamos dizer assim, o que tornou você o ícone da nutrição que você é no Brasil e em boa parte, né? Bem legal, bem legal. Cara, parabéns pelo teu trabalho. Eu queria te pedir uma mensagem final, né, que você dissesse aí pro pessoal. E eu sou nerd de carteirinha, adoro ler. O seu livro foi um dos livros que eu devorei mais rápido de todos. Esse não é... O seu livro que não é um livro, né? Porque ele não é mais um livro de dieta. Achei genial isso aí. E assim, eu sempre peço recomendação no final das minhas lives, uma recomendação de um livro. Não necessariamente da área, pode ser um livro que marcou você e que fez a diferença, né? Então, se você puder falar aí pra gente. Isso é difícil, hein? Assim, qual que é a tua comida favorita? Qual que é o teu livro favorito? É difícil. Qual é o teu amigo favorito? Esse é mais fácil. Rapaz, tem vários que foram assim interessantes na época, mas depois você começa a descobrir pontos negativos deles também, né? Eu acho que um livro bom, que também não é uma leitura assim que você vai ler e faz se divertir demais. Incrivelmente, eu esqueci o nome agora do... Oh, meu Deus do céu. Do Weston Price. Doenças da Civilização. Como é que é o nome? É famosíssimo. Sim, Agora você falou que esqueceu, eu esqueci também. Esse é Weston A. Price. Weston A. Price. Doença da Civilização, uma coisa assim, o nome dele. Nutrition and Physical Degeneration. Isso mesmo. Nutrition and Physical Degeneration. Então, basicamente, o Weston Price era um dentista lá atrás, que ele começou a ver o declínio da saúde americana e resolveu viajar ao mundo e descobrir o que as populações tradicionais estavam fazendo que justificava terem tanta saúde. Então, é um estudo idôneo, é um trabalho muito bem feito pelo Weston Price na época, que tem a ver com o que a gente acabou de falar, que é reconectar ao conceito de alimentação de verdade. Então, ele viu, aqui nos Estados Unidos a gente tem o sistema de saúde muito bom e toda a indústria e as pessoas estão ficando doentes. Então eu vou viajar o mundo para entender o que essas outras populações estão fazendo
porque elas estão tão saudáveis, mais saudáveis que nós. Então ele viajou para vários povos e foi coletando essa informação. Isso é muito bacana. E foi documentando isso nesse livro, que é um livro-texto assim, que muita gente na nutrição sempre tem e se refere a ele e já leu. Ele é do Weston A. Price. Se você colocar na Amazon, Submarino, onde for, acha esse livro. Mas, de novo, não é um livro que você vai se divertir muito lendo a pessoa leiga. Ele é um livro bem denso, né? Mas é um livro seminal, assim, é um livro um bom divisor de água, é uma coisa que também traz sobriedade para o pensamento sobre nutrição também, reconectando a gente à alimentação correta também. E tem também outro livro que eu também adivinho, não lembro o nome, que é muito bom das pessoas lerem, que é do Robb Wolf, que é o Sacred Cow. Sacred Cow. Esse tem em português, não tem em português isso aí? Ainda não, cara. Ainda não tenho. Não, infelizmente. Cara, esse é o tipo do livro que tinha que ser traduzido urgente. Talvez seja. O Sacred Cow, que seria a vaca sagrada, do Robb Wolf, ele é um bom livro e mostra realmente que a única forma de fazer a alimentação sustentável no mundo inteiro é fazendo o que existia antigamente, que são animais ruminantes na natureza, alimentados a pasto, bem gerenciados, mostrando o lado positivo para o meio ambiente, do bom gerenciamento da pecuária também. Mostra também todo o lado da carne vermelha, que a carne vermelha é uma excelente, talvez a melhor fonte de nutrição para seres humanos. Então ele vem com bastante referências também. Ele é um livro fácil de ler, chama Sacred Cows. Para quem lê inglês, pessoal, altamente recomendado também. Do Robb Wolf e da Diana Rodgers, né? Isso. Então, exato. Muito bom, muito bom. Cara, muito obrigado pela tua presença. Foi um bate-papo super legal. Eu espero que você tenha muito sucesso, mais ainda, né, do que você está fazendo aí. E quem sabe, quando a gente tiver essa loucura diminuída ou acabado, a gente não volte a ter um Tribo Forte presencial. Quem sabe. Seria legal, sim, com certeza. Um prazer estar aqui, Henrique. Obrigado pelo convite, cara. Espero que tenha sido útil para a galera aí. Foi sim. Muito obrigado, hein, cara. Boa noite. Até mais. Boa noite. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.